Boa tarde a todos. Então, terça-feira, 2h40 da tarde, a gente está iniciando mais um bate-papo sobre carreiras profissionais. É o sétimo e último bate-papo, né, sobre carreiras profissionais, o programa que vai ajudar você a escolher a sua futura carreira profissional. Então, sejam todos bem-vindos. E, para iniciar, eu vou apresentar a carreira de hoje, as áreas de hoje, que é a área realista. Então, o que seria essa área realista, pessoal? Vamos lá. A área realista é de pessoas que normalmente têm habilidades manuais, gostam de trabalhar com ferramentas, com máquinas, é reservado geralmente, mais prático e raramente abandona uma tarefa antes de concluí-la. Como exemplos de carreiras realistas, nós temos mecânico, controlador de aeronaves, agrimensor, engenharias, cozinheiro e etc. Geralmente gosta de trabalhar com coisas mais do que com pessoas. O tipo realista, entre outras características, ele é descrito como determinado, honesto, genuíno, modesto, natural, persistente, prático e sóbrio. Bom, são algumas características aí que são atribuídas ao realista dessa área do teste vocacional aí que vocês fizeram. 45 alunos demonstraram interesse por essa área, a área realista. Então, vamos partir agora para os nossos convidados. Então, vamos apresentar. Hoje nós temos 3 convidados muito especiais que vão bater um papo aí com a gente. São eles, Paulo Wagner. O Paulo é professor de eletrotécnica do campus Arapiraca, mestre em modelagem computacional do conhecimento pela UFOL. Também vamos ter aqui, batendo papo com a gente, a Karina Farias. A Karina é gastrônoma pela Uninasal. Ela tem uma trajetória muito bacana aí, e daqui a pouco a gente vai conhecer um pouquinho mais do currículo e da trajetória da Karina. E também temos aqui o Tassiano Amorim. O Tassiano é engenheiro pela UFAL, e ele é professor e engenheiro do IFAL no campus de Satuba, certo? Então, apresentados os 3 convidados de hoje, a gente vai começar o nosso bate-papo, certo? Então, sejam todos bem-vindos. Já estamos aqui, boa tarde, Fátima. Vamos lá. Então, a gente vai começar com o Paulo, certo? O Paulo, como eu falei, é professor da área de eletrotécnica, atualmente nos cursos de eletrotécnica do IFAL, Campus Arapiraca, é mestre em modelagem computacional pela UFAL, especialista em docência na educação profissional pelo IFAL, estudou comigo, e é graduado em sistemas elétricos pelo IFAL, Campus Palmeira. Então, é um egresso aí do Instituto Federal de Alagoas. O Paulo vai contar um pouquinho para a gente sobre essa área que é bem abrangente pelo pouco que eu pesquisei. E aí eu já quero passar para o Paulo a primeira pergunta, que ele responda. Como que foi a escolha dele, como é que ele caiu, né? Foi de paraquedas ou foi uma construção? Né? Como é que foi essa escolha pela carreira na área de sistemas elétricos de engenharia? Então, Paulo, bem-vindo e a primeira pergunta aí. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito feliz quando fui convidado para participar desse bate-papo com o pessoal de Viçosa. Fiz o curso de especialização com Darnaem, que a gente se conheceu, mas vou logo para a pergunta, né? Bom, então, eu sou natural de Arapiraca e fiz o ensino fundamental em escolas do interior, né, que eu moro no interior de Arapiraca, morava. Aí era completamente, a minha realidade era completamente distante, inclusive de formação, né? O pessoal do sítio normalmente ia trabalhar na agricultura. Só que aí a minha irmã falou sobre o Cefet, e eu fiz a prova, passei e fui estudar no Cefet, aí chegando lá o pessoal, né? O Cefet é o atual Instituto Federal. E aí chegando lá, conversa com os colegas, vendo professores, doutores, mestres, a cabeça da gente começa a expandir, e a partir daí eu comecei a ver que a gente tinha outra saída, não sei, trabalhar ou no comércio ou na zona rural, né, como agricultor. Eu comecei, né, a pesquisar e a ter interesse, mas desde cedo já percebi que eu gostava de montar coisas, desmontar coisas, né, de brinquedos. E a primeira coisa que eu fazia com um brinquedo era desmontar e montar ele de novo. E eu gostava disso, né? Eu gostava de... Às vezes eu pegava perto de um brinquedo, juntava com o outro. Isso sempre me motivou bastante, né? Então, após concluir o meu curso
no Cefet, no antigo Cefet, e eu fui fazer graduação em matemática, licenciatura. Eu gosto muito da área de matemática, da física também. Só que no tempo que eu fui cursar a UNEAL, que foi a instituição da que eu entrei, ela estava com déficit de professores, e isso me desanimou bastante. Aí eu saí e fui fazer sistemas elétricos no IFAL. E aí, durante os sistemas elétricos, eu gostei muito da área, porque a gente mexe com laboratório, mexe com motores, e eu tinha na minha cabeça que eu queria trabalhar com isso, mas eu também gostaria de continuar estudando, né? Então, eu gosto bastante de estudar e queria continuar estudando, né? E aí, quando eu estava próximo de concluir o curso, abriu vaga para professor da minha área, né? Do próprio IFAL. E aí eu fiz o concurso, passei e hoje estou trabalhando no IFAL. Foi meio que uma junção, né? Eu nunca tive assim na minha mente, vou ser professor, mas eu sempre tive a ideia de continuar estudando e ao mesmo tempo trabalhar com essa parte técnica, de montar motores, enfim, de pegar, de montar coisas, fazer instalações. Gosto bastante dessa área, né? Enfim, faço aqui em casa pronto de tudo. E foi mais ou menos assim a trajetória, né? Então, quando eu passei para ser professor, como eu trabalho em laboratório, eu gosto muito, né? Esse tempo de quarentena, inclusive, estou um pouco para baixo, porque, enfim, estou longe do laboratório, as minhas aulas são voltadas para a prática, então eu estava comentando hoje com a minha noiva que eu me peguei tendo que dar assistente aos alunos e todo o material que eu tenho é para a próxima prática, para usar o laboratório, né? Eu sou professor de máquinas elétricas e outras disciplinas, e o tempo que eu passo no IFAL é dentro do laboratório, né? Então, a gente liga motores, parte motores. Então, basicamente, eu trabalho com isso, né? Então, e a aula eu gosto muito porque envolve tudo isso, né? Envolve os alunos descobrirem o que eu descobri e eles conseguirem ver, né, a beleza que tem você montar equipamentos elétricos, calcular, dimensionar. Então, basicamente, foi essa a trajetória aí até hoje, né? E a escolha foi por aí, Tartanha. Foi uma mistura de juntar alguma coisa que eu gostava com algo que apareceu, né? Mais ou menos. Então, foi por aí. Sim, muito bacana essa trajetória, né, de quem foi aluno do IFAL e o IFAL ajudou, né, nessa transformação aí, né? Muito bacana esse seu depoimento, até para inspirar os nossos alunos que estão assistindo aí. E Paulo, me diz o seguinte, a gente, dentro das respostas dos nossos alunos, né, vieram várias respostas variadas. Quero ser eletricista, quero trabalhar com sistemas elétricos, quero trabalhar com engenharia elétrica, com eletrotécnica. Então, são várias sub-áreas, né, que eu confesso que eu não entendo nada e fico meio perdido. Então, você como professor, né, da área de eletrotécnica, graduado em sistemas elétricos, conta pra gente quais são as perspectivas de carreira nessa área. Quem quer atuar, né, nessas áreas, né, permeando essas áreas aí. Quais as perspectivas para a carreira profissional? Realmente é confuso para quem não conhece bem, e também porque, diferente de algumas profissões, onde você tem um caminho estreito, né? Ou seja, enfim, você faz. Eu sei que todas as profissões têm várias funções, né? Você pode desempenhar várias funções. Mas algumas você está mais limitado e é mais comum para o pessoal. Todo mundo conhece e sabe do que se trata, né? Principalmente as mais comuns. A da gente, não, a gente tem vários papéis que a gente pode assumir. Então, eu leciono, né? É uma parte. Então, eu leciono sobre eletricidade, eletromagnetismo, enfim, eletrotécnica, eletroeletrônica, que é o curso que eu atuo, mas um egresso desses cursos, do curso de eletroeletrônica, por exemplo, que é onde eu leciono no IFAL Arapiraca, ele pode ser, por exemplo, ele pode fazer um concurso público para trabalhar
na Equatorial, a Equatorial não, mas na Casal, na Chesf, na Petrobras, enfim. Eu tenho muitos colegas e alguns alunos que saíram para trabalhar, e lá eles podem trabalhar como operador, ou seja, é quem controla o sistema elétrico, por exemplo, né? Então, ele liga, desliga, programa manutenção, faz todo esse gerenciamento de um sistema elétrico. Então, a gente pode trabalhar como operador, ele pode trabalhar como automação, seja automação residencial, né, com domótica, ou mais comum, que é a automação industrial. E aí operando todo um sistema de automação de uma indústria, né? Ele pode trabalhar como projetista, ou seja, quem faz projetos elétricos de diversas áreas, né? A gente fala projeto elétrico, a gente pensa em residencial, mas tem uma infinidade, né, de diferentes áreas que você pode atuar como projetista. Você pode também ser um eletricista, né, que você vai montar, ou seja, você vai instalar, vai executar o projeto. E você também pode trabalhar na parte de manutenção de equipamentos, né, que quando a gente fala que está, pelo menos quando eu estava fazendo o curso, né, todo mundo tem aquele negócio, a TV quebrou. Acha que você consegue, mas nem sempre a gente trabalha diretamente nessa área, mas pode sim trabalhar, né? Eu já tenho um aluno trabalhando, consertando os equipamentos do HU em Maceió, né? Então, ele faz a manutenção de equipamentos, aqueles equipamentos de ressonância magnética, desde TV, rádio, enfim, até equipamentos maiores, né? Então, dentro dessas áreas, você pode desempenhar diversos papéis com diversas aplicações diferentes, né? Então, por exemplo, tem alunos projetistas, né, que fazem projetos elétricos, que já tiveram que fazer projeto de posto de combustível, que é um modelo de projeto que tem uma complexidade inerente do ambiente, né? Então, se você está trabalhando num posto de combustível, você tem que ter um nível de proteção muito maior do que numa residência, né? Basicamente, é nessas áreas que a gente atua. Tem muitas outras coisas, inclusive, dependendo do curso. Eu estou tratando do curso que eu leciono, mas, por exemplo, um engenheiro, né, um engenheiro eletricista, ele pode atuar em outras áreas, né? Telecomunicações, ele tem um nível de profundidade de projeto, por exemplo, que ele consegue abranger. Ele pode trabalhar também na área de pesquisa, então desenvolver pesquisa para desenvolvimento de material e equipamentos. Então, é uma área realmente ampla, mas é muito interessante, né? Quem gosta aí quem já se viu abrindo o brinquedo e montando ele de novo, como eu já fiz quando era mais novo, e ainda faço, né? Com certeza tem muita área para trabalhar e para se desenvolver. Deu para ter uma noção boa aí das opções na área, né? E realmente tem algumas características, né, específicas para o profissional dessa área, né? Eu, por exemplo, jamais teria competência para trabalhar nessa área, mas que bom que tem pessoas que gostam, né? E é como você falou, né? Tem que ser bom e tem que se aperfeiçoar sempre, né, para ser um bom profissional aí numa área tão requisitada, que é a área técnica, né, a área mais específica, que pode chegar até a engenharia elétrica, como você colocou. Obrigado por enquanto, Paulo. Daqui a pouco a gente volta com perguntas. Ajudou muito aí. Valeu. E a gente já vai direto para a segunda convidada do dia, a Karina. Mas antes, só justificar, tá, pessoal? O professor Joanes, ele teve uma questão pessoal e não pôde participar hoje, mas mandou um abraço aí para todo mundo e pediu desculpas por não estar podendo participar da live de hoje. A nossa segunda convidada é a Karina. A Karina é gastrônoma por alta formação. Ela disse que cozinha desde pequena, né, com 5 anos já ajudava a mãe na cozinha. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela. Ela fez gastronomia na Uninassal, aqui em Alagoas. Ela passou por alguns restaurantes, aí ela vai contar a trajetória dela. E hoje ela é empresária também na área de cozinha, de gastronomia aí. Ela vai contar um pouquinho pra gente. Então, é justamente a primeira pergunta, Karina, que a gente faz para você. Como é que foi essa sua trajetória, né? Como é que você chegou a ser hoje essa profissional da área? Então, muito obrigado pela presença e bem-vinda. Boa tarde.
Me chamo Karina Farias. Gratidão aí pelo convite e é muito bacana essa oportunidade de poder falar como foi a minha trajetória. Na realidade, gastronomia é a minha segunda formação. Sou publicitária também e eu estava querendo mudar de área. E eu nunca tinha visto a gastronomia como algo profissional na minha vida. Surgiu a oportunidade de fazer o vestibular, eu fiz o vestibular, passei e foi assim uma jornada sensacional. Eu cozinho realmente desde criança, era a minha diversão. Eu sou a oitava filha, então tinha muita coisa para fazer em casa. A manhã sempre foi de colocar tarefas para todo mundo. E a minha tarefa sempre foi colocar a mesa, ralar o coco, tirar o sururu do capote, tudo que eu podia ajudar, né? Porque eu era muito criança. E sempre foi uma diversão. Quando eu passei e comecei a estudar gastronomia, é um universo gigantesco, né? A gente acha que é só cozinhar. Não. Para você ser um chefe de cozinha, é muito mais do que saber cozinhar. Você tem que saber qual material que você pode utilizar, como organizar a equipe, a melhor forma de higienizar tudo. Então, tudo você vai aprendendo, tanto na faculdade, né? Como eu passei também pelo restaurante do Alex Atala, pelo Dom, lá em São Paulo. Foi uma experiência incrível. Passei também pela Le Cordon Bleu, que tem em São Paulo. E foram experiências sensacionais. Eu digo que a cozinha, ela tem algo que me chama muita atenção, que é o afeto, o calor. Às vezes a gente come alguma comida que remete a alguma coisa que a gente passou na vida, algum momento. A cozinha tem essa magia, né? Então a gente tem algo muito incrível na mão, que não é só de cozinhar, mas de fazer com que aqueles momentos sejam especiais na vida de alguém, né? Quando eu era chefe executiva do Ritz Lagoa da Anta, ano passado, antes de abrir o meu buffet. E o que eu falava para a minha equipe lembra que quem está vindo aqui, ele reservou um momento da vida dele e ele espera nada menos do que algo sensacional, né? Então, a gente faz parte da memória das pessoas, afetivamente, na parte gastronômica. Então, a cozinha, ela aparenta ser muito, como eu posso dizer, muito glamourosa, mas ela, na realidade, ela é muito pesada. Tanto que, assim, fisicamente, você é cansativo, é exaustivo. Você não trabalha menos que 10, 12, 15 horas. Eu já cheguei a trabalhar muito mais do que isso para poder entregar um material, um evento, uma festa. Então, as características que você falou, né, da nossa área, né, realista, é que realmente a gente não entrega a gente não abandona, não dá para fazer isso, né? Então, a gente trabalha com sonho, né? Com o sonho das pessoas. Tem uma coisa bem interessante que antes de eu fazer o segundo vestibular, né? Na realidade, o terceiro vestibular, que foi para gastronomia, eu fiz um teste vocacional. E ele deu também para essa área. Então, assim, eu queria ter certeza, porque eu estava, depois dos 30, eu estava mudando de área profissional. Então, começar do zero, de novo, depois que a gente já saiu da casa dos pais, depois que, na realidade, a gente já é mãe, é muito mais difícil. Então, assim, não dá para errar, né? Você está mudando a sua... Não é uma brincadeira, não é por esporte. Eu amo realmente o que eu faço. Era o meu hobby, cozinhar, mas é algo que dá sustento hoje para mim. Então, assim, não dá para tratar como brincadeira, né? Então, de fato, é um ambiente, assim, super, super cansativo, mas que, para mim, que amo a minha profissão, é extremamente prazeroso. Eu amo, de fato, o que eu faço. Então, assim, você ter a oportunidade de trabalhar com o que realmente você ama
é diferente na sua vida. Então, assim, o que eu sugiro para quem está buscando uma nova profissão, seja pela primeira, ou pela segunda, ou pela terceira vez, que seja algo que você queira levantar exatamente todos os dias, com o mesmo tesão, mesmo cansado, mesmo com todas as outras coisas que você tem para fazer na sua vida, você ter certeza, é isso que eu amo fazer, é isso que me dá vontade de continuar, né? Lógico, você vai errar, você vai cair, você vai passar por experiências diversas, mas fazer com que o que você ama, você conseguir juntar com a sua profissão é diferente. Que legal Assim, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória. E a gente vai continuar falando contigo, mas antes, você enviou algumas imagens, né? Vou pedir para a professora Emanuele, que está dando suporte técnico mais uma vez, obrigado, professora Manu, para projetar, né, algumas imagens aí de uns trabalhos que você desenvolveu, né, na área aí de cozinha, de culinária, para a gente ter uma noção, né, visual do trabalho. Então, peço à professora Emanuele para poder projetar e aproveito também para fazer uma segunda pergunta, né, que é sobre, que você já comentou um pouco, mas para aprimorar, sobre as possibilidades na área, né? Quais são as possibilidades de quem pensa em atuar nessa área de gastronomia? Então, fique à vontade aí, Karina. A área de gastronomia ela é bem vasta, né? Você pode trabalhar em várias... É um leque muito grande. Quando você se torna chefe, você tem que saber um pouquinho de cada. Então, você pode trabalhar com patisserie, que é a parte doce, com saucier, que são a parte quente dos molhos, boulangerie, que é a parte de padaria, de pães, de bolos. E, enfim, a gastronomia ela é muito grande, tem diversas vertentes. Você pode trabalhar tanto como um cozinheiro, como você pode trabalhar na área como um profissional independente. Hoje, atualmente, eu tenho um buffet que leva o meu nome, Karina Farias Gourmet. Então, assim, eu trabalho já com eventos. Então, tanto aniversário, casamento, inauguração de loja, eu trabalho nesse ramo, né? Então, geralmente, quando a gente tem um trabalho, por exemplo, A gente está vendo aí algumas imagens, né, do trabalho da Karina. Da gastronomia, você pode ser um chefe para cozinhar, para levar comida em casa, entendeu? Então, assim, a gastronomia ela é bem vasta. Pode falar, pode. Não, era só para continuar mesmo, assim, né? Porque tinha cortado o seu som, mas aí só você reforçar essa parte final aí, mas ficou claro, assim, sobre as opções, né? Mas pode continuar, fica à vontade. Então, aliás, só para registrar que tá dando fome, tá? Olhar para essas imagens, mas isso eu acho que é um ponto importante, né, para quem trabalha em gastronomia, né? Também o visual, né? Então, quando eu faço um prato, as pessoas acham, eu particularmente, tá? Eu desenho o meu prato. Isso aí é uma pizza, né, num formato diferente, uma altealhada, que a gente servia lá no Brats, é um restaurante dentro do hotel do Ritz. E é super saboroso, você pode colocar doce, salgado, enfim. Eu amo demais o que eu faço, sabe? Não consigo me ver em outra profissão. Eu, de fato, sou muito feliz. Aí são pãozinhos de queijo recheado para
quando eu faço café da manhã, um coffee break para o meu buffet. E aí é super saboroso, ele é quentinho, então chega, derrete o queijinho que vai dentro. Então, quando eu falei, eu desenho os pratos, né? Então, esse em específico é um prato mais simples, a montagem dele, mas que tudo tem um motivo, né? Então, aí é um salmão, uma massa, um molho beurre blanc, que é um molho francês, e eu utilizo de decoração um tomilho. Então, assim, é importante que o que você vai, tudo que você vai utilizar, né, no seu prato, enfim, ter muita qualidade, né? Isso é muito importante. Aí uma cheesecake com notas de chocolate, super saborosa. Eu fiz com um chá da Moncloa. Então, assim, às vezes parceiros começam a chegar, dependendo da sua visibilidade. Então, algumas empresas começam a chegar também com produtos para que você teste. E todos os que eu realmente coloquei no meu Instagram. Aí são os meus 3 projetos pessoais, os meus 3 filhos, que por eles eu dei uma longa parada entre publicidade e gastronomia. Então, quando eu voltei a fazer gastronomia, o mais novo, que é o Pedro, mais treloso aí, os 3, ele ainda nem andava, e foi realmente uma correria. Chegava, saía de casa, deixava na creche, na escola, ia para a faculdade, voltava, recolhia todo mundo, ia para casa, e realmente eles são a razão, assim, do meu viver. Os 3 tesouros que eu amo demais, e realmente. Aí foi um evento que o Gabriel estava, eu conheci ele me pedindo brigadeiro. Ele é uma figura de muita luz. Eita. Então, assim, realmente, a gente tem. Aí foi um material que eu fiz, um camarim para Ana Vitória. Então, com todas as restrições que as pessoas têm, elas têm bastante restrição alimentar. Então, assim, você tem que estar atento, atualizado, né? Eles me pediram, eu gosto de sempre surpreender, então eles me pediram algumas coisas, eu faço o que o cliente me pede. E geralmente eu levo muito mais do que o que ele me solicita. Então, eles me solicitaram algumas coisas vegetarianas, veganas, e aí eu fiz algumas coisas bem mais bacana do que realmente o pessoal está acostumado, né? Então, surpreendeu pra caramba. Elas ficaram bem felizes com o menu. Foi num camarim. Eu fui contratada na época do casamento do Carlinhos, ou do Carlinhos não, do Whindersson Nunes, uma pousada de charme que estava com os convidados do casamento do Whindersson. Um deles era o Carlinhos Maia, e aí eu fui cozinhar especificamente para 3 pessoas que estavam. A pousada fechou só para esses convidados. Então, assim, aí você faz toda uma pesquisa, o que a pessoa gosta de comer, o que é que eu posso surpreender. Eu acho que esse é o grande diferencial, assim, né, na gastronomia, surpreender. Ah, é um querido. Paulinho da Viola e a filha dele, Beatriz. Eu fiz o camarim deles também. Fiz Daniel Boaventura, de alguns outros artistas. Foi muito bacana esse trabalho, que a Xuxa Música me convidou para poder cozinhar para eles. E eles são, assim, incríveis. Adriana Calcanhoto. Então, assim, eu realmente gosto de surpreender de todos os detalhes. A Adriana Calcanhoto veio lançar um DVD dela aqui em Maceió. Então, todos os detalhes do camarim eram branco e azul royal, que era a cor do DVD dela, né? Tá até na camisa dela. Então, assim, todos os detalhes, realmente, você ir se encaixar junto, né? Aí foi quando eu trabalhava em Milagres, num beach club, e aí é o nosso mestre de Javan, né? Muito incrível ele. Um alagoano maravilhoso, que tem muita história.
Aí foi no Dom, né? E uma parte da equipe aí, a equipe é gigantesca, não tem nem como mensurar, mas as pessoas que estão por trás de um prato são muitas pessoas, né? Desde o produtor, a pessoa que repassa, às vezes você não compra direto do produtor, a pessoa que repassa, todos os cozinheiros que estão ali envolvidos, é muita gente, é muita gente. Aí o grande chefão, né? Aí é dentro da cozinha do Dom, né? O chefe Alex Atala, ele é uma pessoa incrível, super generosa. Foi um grande prazer trabalhar dentro da cozinha dele. Aí são 2 chefes, né? O chefe Jean, lá na Le Cordon Bleu, em São Paulo. Foi maravilhoso também, essa experiência. São incríveis, são incríveis. Dá para conhecer um pouco da sua trajetória e ver, né, que é uma construção, né, não é da noite para o dia, é uma construção, e que, como você gostei muito do que você falou, do trabalho em equipe, né, porque realmente o chefe não vai fazer nada sozinho, é em equipe. Então, é isso. Você quer complementar mais alguma coisa? Daqui a pouco eu tenho perguntas, a gente já tem perguntas para você, tá? Quer complementar mais alguma coisa? Eu, de fato, agradecer a oportunidade de poder falar para algumas pessoas que estão enveredando aí de uma futura área. Levem a sério o que vocês gostam. Não deixe ninguém dizer que vocês não conseguem, vocês conseguem sim. Busque o sonho de vocês. Eu não consigo nem ter aquela inveja branca de nada, sabe por quê? Porque eu tenho os meus sonhos, as minhas Sim. vontades. Então, assim, eu tenho realmente a visão do que eu quero, né? Como profissional, o que eu quero. Às vezes você está ainda em fase de teste com você mesmo, isso é importante também, né? Que para poder, até para você errar, depois acertar e conseguir ter esse parâmetro, né? É muito importante. Sabe. Eu sou bem feliz na minha escolha profissional. Obrigado, Karina. E como você falou, né, foi um caminho, né, uma construção que você não começou nessa área, né? Então, só registrando algumas falas aqui, a Aline disse que admira muito quem gosta e sabe cozinhar. A Karine diz que ama cozinhar. Enfim, as pessoas interagindo aqui na live. Então, daqui a pouco a gente tem pergunta para vocês. Por enquanto, obrigado, Karina, e até já. Beleza? Obrigado. Então a gente segue aqui a live com o terceiro bate-papo. Terceiro convidado do 7º bate-papo. Né? Então, só registrando também aqui a presença de Otávio e Mary. Os dois estão sempre presentes aqui, prestigiando a live. Então, obrigado, pessoal, pela audiência. Vamos lá para o Tassiano agora, nosso último convidado da tarde de hoje. O Tassiano, pessoal, ele é lá do campus Satuba. Ele é engenheiro civil pela Universidade Federal de Alagoas, tem MBA em Gerenciamento de Obras e Tecnologia da Construção pela Universidade da Cidade de São Paulo, Unicid, MBA em Investimentos e Private Banking pela IBMEC e mestre em Engenharia Civil pela UFAL. Como eu falei, é engenheiro e professor de engenharia, né, das áreas relacionadas à engenharia lá no campus Satuba. E aí eu quero ouvir um pouquinho, Tassiano, como é que foi essa escolha, né? Pela carreira de engenharia, especificamente a engenharia civil, como é que se deu essa descoberta aí e esse caminho, essa escolha profissional. Diga lá, Tassiano. Boa tarde e obrigado pela presença. Boa tarde, né, a D'Artagnan e aos demais convidados aí. Queria agradecer a oportunidade que veio através de um grande amigo meu, o professor Ricardo, que deve ser amigo em comum de D'Artagnan aí. Acho que a escolha pela carreira, a minha escolha se confunde muito com a de Paulo, o primeiro convidado aí nosso. Eu também sou do interior, estudante de escolas públicas. Aqui no interior as profissões são bem mais... Meu pai era mecânico, minha mãe dona de casa, então a gente mal conhecia esses tipos de profissões aqui no interior, né? O contato que a gente tinha era com o comércio, com a agricultura, com esse tipo de profissão. Eu esqueci de botar no meu currículo aí, uma falha minha, né? Porque me orgulho muito, também sou ex-aluno do IFAL. Eu estudei, na verdade, eu sou um pouquinho mais velho que o Paulo, né? Eu sou da ETFAL,
saí no Cefet, né? Entrei naquela transição. Para mim, a minha escolha difícil foi no ensino médio. Eu escolhi a profissão que eu escolhi já no ensino médio. Quando cheguei em edificações, gostei bastante do curso, mas me botou aquela dúvida na orelha. Eu vou fazer engenharia ou arquitetura? Aquela pulgazinha atrás da orelha, né? Engenharia ou arquitetura? Eu achava as duas áreas muito parecidas, muito próximas. Então, fui fazer o meu primeiro estágio. Nesse estágio, eu conheci o que era um arquiteto, que era um engenheiro, vi que qual era que o arquiteto necessitava de mais, de uma delicadeza maior, de uma criatividade. Gostei quando ele falou que ele desmontava os brinquedos, que eu também fazia isso. Acho que é uma característica nossa aí da área da engenharia. A gente não se contenta em usar, a gente tem que saber, usar e saber como é que funciona. Então, na minha infância foi desse mesmo jeito. Eu vi que eu era meio quadradão, a gente dessa área também é meio tem pouca, vamos dizer assim, pouca delicadeza e criatividade de escolha, né? Tassiano, a gente vê muita singularidade, né, da sua resposta com as respostas de Paulo, né? Acho que é uma característica da área realista e das profissões dessa área. E agora, Tassiano, uma pergunta que surgiu muito, assim, e é sobre as possibilidades, né, na carreira. Na verdade, engenharia é um campo muito amplo, né? Tem engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia da computação, enfim. Mas especificamente sobre a engenharia civil, quais as oportunidades na carreira de quem quer ser engenheiro civil? Além, obviamente, de construir prédios, que é o mais direto. Mas quais os outros caminhos que o engenheiro civil pode atuar profissionalmente? Diga lá pra gente. É o seguinte, a engenharia ela vem, ela remonta lá de antes de Cristo, de 2000 antes de Cristo, e antigamente a palavra engenheiro vem do latim, né? Ela vem a pessoa que inventa coisas engenhosas ou engenhosidades. Então, era uma pessoa que criava engenhosidades. Esse era o engenheiro. Com o passar do tempo, foi criada outras áreas de engenharia, porque antigamente a engenharia foi criada para construção, depois foi, nos anos 1800, eu acho, ela foi criada para guerra, né? Então era engenharia militar, o nome passou a ser engenharia militar. Antes disso era engenheiro generalista, né? Então você fazia de tudo. Depois foi criada a engenharia militar, e para diferenciar a engenharia militar das demais, foi diferenciado através da engenharia militar e engenharia civil, que era a parte, tudo que não fosse militar era civil. Na França, a França se voltou muito para a engenharia civil, a engenharia mecânica ficou mais com os britânicos e alemães. Então, a partir daí, começou a surgir as primeiras escolas de engenharia no Brasil, e a engenharia civil se tornou aquela engenharia mais ampla. A engenharia civil chegou no Brasil na década, acho que de 30, 1830, né? Década de 30 não, 1830, com as primeiras escolas de engenharia, e somente engenharia civil, né? Aqui no Brasil chegou a engenharia, aqui tinha engenharia militar, que era da área dos militares, né? E a engenharia civil chegou no Brasil. Então aqui antigamente a engenharia civil era mecânica, era elétrica, era tudo, né? E foram se criando as demais sub-áreas de engenharia. Hoje existe engenharia para quase tudo, engenharia doméstica, engenharia econômica, engenharia... Tudo que você pensar, há quem defenda que a engenharia, eu estou querendo puxar a sardinha do meu lado não, mas que engenharia é o futuro, porque futuramente vai ter engenharia médica, engenharia odontóloga, engenharia de arquitetura, engenharia, tudo vai ser engenharia, né? Porque é da engenharia a inovação. O nome engenharia já vem da inovação, né? A pessoa que inventa engenhosidades em qualquer sub-área. Então, a engenharia civil continua sendo muito ampla. Engenharias a elétrica, a mecânica, a engenharia civil ainda continua abrangendo uma grande área, tem um leque muito grande. Então, o engenheiro civil ele pode trabalhar com geotecnologias, com construção civil, materiais de construção, criação de novos materiais, estruturas, cálculo de estruturas ou execução de obras de estruturas, infraestrutura de transportes, obras de portos, rodovias, ferrovias, aeroportos, saneamento básico e ambiental, sustentabilidade, segurança do trabalho, hidráulica,
instalações elétricas de baixa tensão, até baixa tensão, né? Plataforma BIM, que é a modelagem das informações da construção, e engenharia de custos, auditoria, tem uma vasta gama de áreas. Eu tenho amigos, inclusive, que estão no mercado financeiro, né? Então, existe a engenharia econômica, engenheiro civil trabalhando no mercado financeiro, então a engenharia é um curso bem completo que contempla diversas áreas. O egresso na engenharia civil ele tem uma vasta gama de áreas que ele pode seguir. Eu costumo dizer aos meus alunos, eu dou aula no ensino médio, no técnico agropecuária, né, e agroindústria, no período de laticínios, dou aula em alguns cursos aí. Tem aluno que chega para mim e diz, professor, não estou gostando da minha área. Eu gostei de ver aí Karina, sou fã do Mestre do Sabor, né? Eu gostei quando ela falou que ela tinha uma formação antes. Tenho certeza que ela utiliza a publicidade para fazer a promoção dos seus eventos, das suas... Então, eu sempre aconselho meus alunos a não desistir. Gostei também quando ela mostrou de Javan. Eu tive um professor que foi professor de Javan. Aí ele me deu esse mesmo conselho, não desista. Mas se desistir também não se desespere, porque ele falou o seguinte, tive um aluno que era um péssimo aluno. Ele não gostava de assistir aula, não gostava de aula convencional, ele era muito criativo, mas não gostava de nada que fosse convencional, que fosse muito metódico, que fosse muito... E eu ficava preocupado com ele. E hoje ele é o de Javan, e eu sou professor aqui de matemática. Aí ficou essa lição para mim, né? Eu sempre aconselho a não desistir. Quem tem uma profissão pode utilizar essa profissão para a sua próxima profissão, numa escolha mais à frente. E quem não se identificar realmente, não conseguir terminar o curso, não precisa se desesperar, porque você pode encontrar uma área ali que você possa seguir, assim como o de Javan, graças a Deus, desistiu e conseguiu, né? Sua trajetória, eu acho que explicou bem, assim, resumiu bem. Então, muito obrigado pela sua participação. Agradecer também ao professor Ricardo, né, nosso amigo em comum aí que fez a ponte e possibilitou a sua participação aqui. Obrigado, Tassiano. Até breve. Daqui a pouco a gente tem pergunta para você, beleza? Beleza. Valeu. Então, a gente vai agora, pessoal, para perguntas, certo? Então, a gente vai fazer uma rodada só, porque o tempo tá curto. A gente vai começar, a professora Emanuele está aí para dar o suporte. A gente vai começar com a pergunta da aluna Expedita. A gente vai tentar projetar o vídeo dela. A Expedita, ela é cozinheira, ela é cantora, e ela preparou um vídeo especial com uma pergunta para a Karina. Estar com vocês nessa tarde de hoje. Sou Expedita, aluna do IFAL, segundo módulo. Sou cozinheira do Bar Trovador Berrante e há mais de 10 anos o meu microfone é este. Sim, porque amo o que faço. Minha pergunta vai para a chefe, Karina. Como iniciou sua relação como cozinheira até se tornar chefe? E o que é imprescindível para quem gostaria de ser um cozinheiro profissional e se tornar um chefe de sucesso? Sim, porque este é o meu sonho. Então, Karina, né? Acho que a primeira pergunta já foi respondida, né? Mas a segunda, não. O que é preciso, né, para ser um chefe de sucesso, que é o sonho da nossa aluna. Então, diga lá, Karina. Foco, estudar e amar a profissão. Obrigado. Respondendo em poucas palavras. Foco, estudo. Estudar. Estudo é muito importante. Então, assim, até hoje eu estou lendo, me atualizando. Isso é muito importante, muito importante. Beleza, Karina. Profissão, né? Não tem como. Não tem como você, né, fazer bem feito se você não gosta do que faz, né? Então, é isso mesmo, né? Agora tem uma pergunta aqui para o Paulo, sobre automação, Paulo, nos sistemas elétricos, né? Como é que funciona essa questão da automação, né? Para configurar, para aparelhos funcionarem automaticamente, enfim, como é que funciona e como é que se dá essa oportunidade aí para quem quer trabalhar especificamente com automação
e a associação tecnologia com eletricidade. Diga lá. Vai depender um pouco do foco que você quer adquirir, né? Se for automação residencial, se for automação industrial, mas a gente tem alguns modelos de automação, vou colocar assim, que é o tipo de sistema que você vai utilizar, né? Seja elétrico, pneumático, mecânico, e você basicamente tem um conjunto de equipamentos que são controlados por um dispositivo, um componente, que você coloca instrução nele, você diz o que é que ele tem que fazer, e ele diz para os periféricos, né, para os outros equipamentos, o que é que ele tem que fazer. Então, por exemplo, na indústria, é muito comum a gente usar um CLT, que é um controlador. A gente vai precisar de programação, né? Ele tem uma linguagem própria de programação. Você coloca os blocos e diz o que é que ele tem que fazer, e ele manda sinal elétrico para um motor, por exemplo. Então, você, sei lá, toda 3 horas você liga o motor de alguma máquina. E aí ele quando você mandar, ele vai fazer aquela ligação, né? Ou você pode também utilizar um microcontrolador, né? E aí ele é menor, mais reduzido. Se você quer programar e deixar ele no canto, dependendo do porte também, do que você quer fazer a automação, você vai utilizar ele. Então, se você quer seguir na área da automação, você vai precisar estudar eletricidade, pneumática, um pouco de mecânica, vai ter que estudar programação, lógica, matemática. Você vai ter que se esforçar bastante, e inglês, né? Porque CLP, controlador, os manuais, muitos são em inglês, e as máquinas também, né? Então, por exemplo, um microcontrolador é interessante num pátio de concessionário, aliás, concessionário não, fabricante de carro. Então, você tem aquele, por exemplo, um robô, ele é uma série de pistão e de máquinas e motores que eles têm que se acionar de forma conjunta para que execute uma determinada função. Então, ela pode, por exemplo, sei lá, encaixar uma porta, né? Então, você tem um braço mecânico, todos os atuadores e máquinas têm que agir em conjunto, e tudo isso é feito pelo CLP, né? Você tem que controlar lá. Ele encaixa e vem outro braço e parafusa, por exemplo, os parafusos. Então, é difícil, mas é muito gratificante, né? Você vê as coisas funcionando e executando como você pensou, né? Você sabe que você fez aquilo. E a associação, né, Paulo, com a tecnologia, né, que é muito importante. Então, acho que foi respondido aí. Muito obrigado, viu? Respondido claramente aí. É o futuro, né? E, novamente, partindo do que você falou, puxa o que a Karina falou, estudar, né? Tem como fugir do estudo. E a automação tá aí, não tem volta não. Não tem volta não. A gente tá vendo agora a revolução da indústria 4.0 e que, bicho, tem que partir para isso, porque quem gosta da área, né? Porque aquele negócio, sei lá, fazer a medição, isso está acabando, né? Então, agora tudo na nuvem, no celular, e tudo isso depende de programação. Né? A gente fica um pouco refém da área de informática aí, porque a gente tem que saber programação, né? Programação é essencial na parte de automação. Em todas as áreas, né? Acho que a tecnologia veio para ficar e a gente tem que acompanhar aí. Obrigado, Paulo. Valeu. Pergunta mais do que respondida. Muito obrigado. E agora a pergunta para o Tassiano. Tassiano, a pergunta que surgiu aqui foi sobre o mercado da engenharia civil no estado de Alagoas. Como que você enxerga aí o mercado para quem quer ser engenheiro em Alagoas? O mercado da engenharia, ele é bem amplo, né? Como eu falei, a engenharia civil é uma área bem ampla. Vejo com boas oportunidades aí, a construção civil, ela sempre tem vaga, ela sempre tem mercado, é uma demanda que todo mundo vê também, todo mundo que vai fazer engenharia, geralmente à primeira vista, ele pensa na construção civil, mas a engenharia civil, ela oportuniza outras áreas que você pode seguir, outras oportunidades, como uma demanda também bem crescente, modelagem computacional também, como o Paulo falou aí, é o futuro, é uma coisa que está vindo para ficar, não tem mais retorno. Inclusive a construção civil já está partindo para isso, com o BIM, né? Modelagem de informação da construção. Tem a parte de sustentabilidade ambiental, também que tem uma demanda crescente.
Temos aí uma área, infraestrutura e transportes, e para quem gosta como é que eu posso dizer, de uma vida meio um pouquinho mais, está acostumado com viagens, gosta de viajar, essa é uma área boa. Tem amigos que trabalham nessa área, que um dia está em um estado, outro dia não está no outro, e rende uma remuneração boa para quem gosta. E pouca gente está disposta a fazer isso, né? Eu vejo como uma grande oportunidade, até porque você não vai depender você vai depender de você somente, só do trabalho intelectual, você não precisa de tanto material, é uma área que remunera bem, né? Você vai depender somente de trabalho intelectual e você não vai ter muito gasto com mão de obra, material, o risco é baixo, você consegue desenvolver tranquilamente. E é isso aí. Acho que é isso. Além dos concursos públicos, né, que estão, acho que agora a oportunidade vai ser tão menores, né, por conta dessa crise, mas também é uma oportunidade para quem estuda, como diz Karine e Paula, é uma oportunidade. Bem respondido também. Então, para resumir, estudem. Independente da carreira, formação, tem que sempre manter a formação continuada, né? O estudo tem que ser presente sempre. Pessoal, a gente já está chegando na reta final. A gente agradece a todos. Tem mais uma pergunta para a Karina. Karina, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a pergunta e já faço o gancho para você dar suas considerações finais. Pode ser? Então, a pergunta que surgiu para a Karina foi sobre como é conciliar essa vida de empresária e profissional da gastronomia, né? Porque tem essa questão da gestão também aí. E depois você já pode fazer suas considerações finais aí em 2 minutinhos. Então, muito obrigado pela participação, Karina. E é isso, com você. Realmente você tem que ir separando o seu tempo, né? Por exemplo, a partir de quinta-feira, geralmente é o dia mais braçal, que é o dia de fazer feira, de escolher. Eu sou extremamente criteriosa nos meus produtos. Então, assim, seria ele mais braçal. Na segunda, na terça e na quarta seriam dias de reunião, são dias mais burocráticos, né? Questão de verificar a parte burocrática de toda a situação, né? Do próximo evento, enfim. Né? Por exemplo, hoje é o meu dia de criar, já estou criando para o Dia dos Pais. Então, estou pesquisando, estou vendo o público que me diz o que ele quer comprar. Então, assim, como o nosso amigo falou, né? Realmente eu utilizo muito a publicidade na minha área. Então, agrega, né? Então, não tem como você separar, já está dentro de você, já está regado. Então, você acaba agregando e te fortalece mais como profissional. Então, eu consigo separar dessa forma. Então, no começo da semana, são dias mais burocráticos, de quinta em diante, são dias mais braçais. E, por mais que eu sei que a gente tem que trabalhar e fazer todo o material, enfim, mas dia de domingo, tem muita gente que me perguntou, mas como você não faz evento dia de domingo? Eu acredito que isso é um posicionamento pessoal, tá? No caso religioso também, eu não trabalho os domingos, porque domingo é dia de Deus e é dia de estar com a família. Então, se a gente não tem essa pausa, a gente não tem equilíbrio. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu não gosto de trabalhar no domingo e nem quero ninguém trabalhando no domingo. Então, realmente, eu divido a minha semana dessa forma. Eu sou muito grata, tanto pelo convite, pelos outros participantes. Foi muito enriquecedor também ouvir outras áreas. E muito, muito obrigada pelo convite. Depois a gente vai disponibilizar o link, né, do seu perfil, para que todos os alunos possam ter acesso, enfim, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais. Muito obrigado você pela presença, pelas excelentes contribuições aí. Obrigada eu. Obrigado, Karina. Agora eu passo para as considerações finais do Paulo Wagner. Paulo, diga lá. Gostaria de agradecer, né, novamente o convite e a oportunidade de ter esse bate-papo interessante com pessoas interessantes
e profissões que, né, são desafiadoras. Então, vi ali os doces da Karina, eu não conseguiria fazer nem o pão de queijo, tá complicado. E também gostei de ver as semelhanças, né, com o Tassiano, negócio de montar, desmontar, então foi muito bom. Gostei bastante do bate-papo. E também gostaria de deixar aí um convite aos ouvintes, quem estiver escutando aí, que se identificou, né, se você, assim como eu, ou como o Tassiano, você chegava ali, pegava aquele brinquedo, gostava de saber como ele funcionava, né, o que é que tinha por trás, né, como ele operava, né, eu tinha muito essa fixação. Quando eu ganhava um brinquedo, eu queria saber por que ele está andando, por que ele está se movimentando assim, por que ele está soltando esse som. E isso era muito forte, né? Eu montava para ver como é que funcionava. Até hoje isso é muito forte. Eu vi um equipamento, né? Hoje eu consertei aqui essa semana consertamos o portão aqui da minha casa. E eu não saio de perto, vou consertar alguma coisa no carro, não saio de perto para saber como é que funciona. Então, se você tem isso, né, saiba que você provavelmente deve seguir nessa área de consertar coisas, de enfim, estudar, mexer, e siga com vontade que você vai ser realizado, com certeza. Muito obrigado aí por ter aceito o convite, ter contribuído aí com os nossos alunos do IFAL. Obrigado mesmo. E agora para as considerações finais do engenheiro, professor Tassiano. Diga lá, Tassiano. Queria agradecer, né, pela oportunidade mais uma vez. Foi muito bom ter que participar dessa live aí com pessoas diferentes. Gostei demais aí principalmente da chefe de cozinha aí, que é uma área diferente, né? Parece que eu e Paulo, parece que a gente faz a mesma coisa. Mas a Karina, como eu disse, né, a gente é fã aqui em casa do mestre Sabu, estamos torcendo ali pelo chefe de milagres. Eu inveja minha esposa depois, dizer ela que tinha uma chefe aqui na live. Foi gratificante e queria dizer que independente do curso que vocês estão fazendo, outra coisa que eu queria comentar, rapaz, eu fiquei muito feliz com essa interiorização do IFAL. O que o Paulo falou é muito interessante. A gente no interior, a gente não tem muita noção do que é. Se a escolha é difícil na capital, de quem é da capital, quem é do interior fica mais difícil ainda. A gente tem o interior um pouco mais distante da realidade, apesar de o Paulo ser de Arapiraca, que é um interior que realmente é uma potência aí na indústria, no comércio. Eu sou de Rio Largo, que é muito próximo de Maceió, mas a gente é um pouco distante dessas profissões. A gente não conhece muito essas coisas. O pessoal da capital, geralmente os pais já têm essa profissão, já tem um pai engenheiro, já tem um pai médico, pai engenheiro eletricista, ou chefe de cozinha, já tem um contato com essas profissões. A gente aqui só tem contato com o comércio, com a agricultura, fica difícil a escolha, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade de poder falar desses assuntos, dizer aos nossos alunos aí, mais uma vez, se não está se identificando muito, continue na sua profissão, que vocês com certeza vão utilizar a sua profissão na sua próxima. Para a Karina, eu vejo ela aí como empreendedora também, ela deve trabalhar muito com publicidade, com finanças, com muitas áreas diferentes, então qualquer curso que ela tivesse feito antes, ela ia aproveitar na profissão atual dela. É isso aí, queria agradecer mais uma vez e muito obrigado. Você, Tassiano, valeu mesmo pela participação, obrigado pela participação de todos. E com a fala aí do Tassiano, eu também encerro o nosso projeto sobre carreiras profissionais falando exatamente isso. Independente da área que você escolher, tenha certeza que estudar é o caminho. Então, a administração vai ser útil para você, a informática vai ser útil para você. Estudo é o caminho que todos devem seguir. Então, eu encerro a live de hoje, encerro o projeto Carreiras Profissionais agradecendo os 29 convidados que passaram por aqui, agradecendo ao professor Joanes, que não pôde estar hoje, mas que dividiu a apresentação comigo, agradecendo às professoras Emanuele, que deu suporte técnico desde o início, agradecendo ao professor Itaciro, que faz a transmissão para o Instagram, depois coloca lá no YouTube, a professora Ana Carla, que faz os banners aí tão bacana de divulgação. Agradecer a todo mundo, e é isso. O projeto cumpre a sua missão,
E agradecemos a todos pela participação e espero ter contribuído com a formação de vocês e com essa escolha profissional. Obrigado a todos. Tchau.